Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 23 de junho, do Opinião Litoral. Você vai ter comentários, análises das notícias pelo advogado Roberto Mohamed, comentarista das sextas-feiras. E a nossa primeira pauta não chega a ser uma notícia, vai. O ministro Márcio França faz aniversário e o adversário dele, ele faz aniversário. E o adversário, que é com demudo, né? Adversário dele na eleição do ano passado, que acabou levando a vaga do Senado, o astronauta Pontes, Marcos Pontes, a agência de turismo dele vendia visitas ao Titanic. Uma dessas não foi vendida pela agência dele, é do bilionário, mas terminou tragicamente nessa semana, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Olha, eu queria dividir o comentário em duas partes. Primeiro, parabenizar o Márcio França, que está fazendo uma gestão que eu, sinceramente, não esperava que fosse tão determinante e afirmativa quanto ele está fazendo no Ministério. O Márcio é uma liderança política que começou aqui em São Vicente. Na verdade, começou na Faculdade Católica de Direito, onde eu também me formei. Eu acho que o Márcio é uma liderança política inquestionável. Eu já disse aqui nesse programa, primeiro mandato dele como deputado federal, em questão de um ano ele já era líder de um bloco de partidos, e partidos que tinham gente de peso e tinham uma interlocução muito íntima e muito forte com o presidente Lula. Era quase 90 deputados o bloco, né? Exatamente. E o Márcio mostra sempre essa liderança. Mostrou que era capaz de pensar em grupo quando abriu mão da candidatura dele a governador, o que foi uma infelicidade a ideia do PT de forçar o lançamento do Haddad por conta das pesquisas de primeiro turno, quando no segundo turno o Márcio ganharia. Foi meu colega de bancada no Opinião, na TV Mar, durante um ano e meio. E aí a gente vai para o outro lado. Poderia estar no Senado, embora esteja fazendo uma excelente gestão no Ministério, porque o nosso senador, que me malharam de tudo que foi jeito pela internet quando eu fiz o comentário aqui de onde está Marcos Pontes, gente falando bobagem, gente ignorante, falando que ele colocou o Brasil na tecnologia de ponta, foi o pior ministro de Ciência e Tecnologia, porque ele não é da área. Qual é o negócio do Marcos Pontes? Uma agência de turismo. O que foi que eu disse aqui? Que ele fez turismo no espaço, com dinheiro público, porque ele não é cientista, ele não é nada, ele é um oficial aviador da FAB. É inacreditável como as pessoas defendem ou idolatram alguém sem nenhum vínculo com a realidade dos fatos. O Marcos Pontes vive dessa ideia. A agência de turismo dele vende esse turismo para milionários. Seja o submersível, seja os passeios na SpaceX. Quer dizer, ele explora o personagem criado. O problema é que ele é zero à esquerda no Senado. Porque ser baixo clero na Câmara dos Deputados, tem 500 deputados, é uma coisa normal. Mas ser baixo clero no Senado, entre 81 senadores, é uma coisa absurda, Paulo. É você bater um recorde. É inacreditável. O Marcos Pontes ocupa uma cadeira que poderia estar sendo ocupada ou pela Janaína Pascoal, ou pelo Márcio França, agora jamais por um cara que criou um personagem que nunca fez absolutamente nada a não ser ter passeado na estação espacial e que hoje ocupa uma das cadeiras de São Paulo no Senado, o estado mais importante da União. É uma coisa inacreditável como a gente ainda tem coragem de falar, paulista tem mania de falar que o Nordeste é que escolhe mal. Olhem só os deputados de São Paulo, mais votados. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro. O que eles fazem? Ou o que eles fizeram? Absolutamente nada a não ser confusão. E é isso que a gente carrega na nossa representação do Estado. Depois querem resultado ou querem moralizar alguma coisa. E puxando isso, o Paulo... O site que vendia esses passeios da agência de turismo do senador Marcos Pontes
foi tirado do ar depois da tragédia. Tem uma coisa aí que eu acho muito importante. Mas está aí, ó. Tem uma coisa que me chama a atenção nessa questão do submarino, é até onde o ser humano vai. E o que mostra que ter dinheiro não significa ter noção. Muito pelo contrário. Ainda mais, e a gente fala da elite brasileira, que é medíocre, mas como é que uma pessoa que tem poder aquisitivo para comprar uma coisa dessa não faz um estudo, ou não pergunta para alguém especializado em que tipo de equipamento ele vai estar? O engenheiro que projetou isso, quando recebeu o laudo da cabine do submarino, que veio certificada para 1.300 metros, disse para o dono da empresa que não ia assinar a liberação do submarino, porque ele não chegaria a 3.000 metros de profundidade. 3.800, né? Ele foi certificado para 1.300 metros. O engenheiro foi mandado embora. Ou seja, o dono da empresa sabia que o submarino não ia aguentar 3.800 metros. Não foi incêndio, não foi pressão. Vou repetir, a empresa que fez a cabine, porque é lógico, esse cara só montou, aquilo era um kit de Lego, ele montou. Que o fabricante da cabine certificou para 1.300 metros de profundidade. Aí fala, fiscalização, tal. Não tem essa, porque primeiro eram águas internacionais e segundo, quem quer vai. Você quer fazer uma loucura? Pode. Agora, como é que eu entro num submersível fabricado por uma empresa desconhecida e não peço a certificação? Quem paga $250 mil para ir numa viagem dessa, no mínimo falou, eu quero saber como é que esse troço foi construído. E não faz uma pergunta para si mesmo, lógica. Quando James Cameron fez aquele documentário sobre o Titanic, Paulo, ele usou 2 submersíveis remotos. Eles não tinham tripulação. Toda a filmagem que existe do Titanic nunca foi feita por mergulhadores. Por quê? Porque 3.800 metros, só um submarino militar consegue chegar. Não há mínima condição de um submersível com equipamento de sobrevivência chegar numa pressão dessa. As pessoas não têm noção do que é a pressão com 3.800 metros. O James Cameron foi lá observar o navio. Mas de uma outra distância, e aquele submersível dele custou uma pequena fortuna. E foi a única vez. Todo o resto do documentário, todo o resto do documentário foi feito por submersíveis controlados pelo navio. Não, ele mergulhou para a produção do filme, para observar o navio, para se inspirar para o filme. Sim, mas ele não chegou aos 3.800 metros. É preciso entender o seguinte, você tem câmeras, por exemplo, que você está a 2.500 metros e você consegue fazer de conta que está ali em volta. Mas ele não foi, porque esta pressão, só um submarino militar consegue suportar essa pressão. Mas digamos que o cara estivesse vendendo a ideia de que iria conseguir. Como é que as pessoas que têm um poder aquisitivo para comprar um passeio desse não se questionaram acerca de nada? É inacreditável como as pessoas têm dinheiro e continuam burras ou cegas. É inacreditável. Da mesma forma, o que aconteceu com as naves, a nave espacial que estava sendo testada para levar turistas para o espaço, que explodiu, isso já aconteceu até com missões da NASA, e o nosso programa espacial ficou atolado aqui muito tempo por conta das explosões dos veículos lançadores de satélite. Isso acontece. Quando está se lidando com um equipamento desse, o imponderável sempre vai estar presente. Mas eu acho que o ser humano devia parar um pouco mais, e principalmente essa elite que parece que fica entediada e quer coisas diferentes, a gente não chegou nessa hora ainda. Tem muita coisa para fazer
antes da gente começar a achar que vai dar para fazer passeios desse tipo. O que o cara faz com dinheiro quando tem é problema dele. Mas eu acho que o ser humano está ofegante demais e ansioso demais para romper determinadas barreiras que ainda não está na hora. Agora, você entende que vai haver prejuízo político para o senador Marcos Pontes? Não. Por conta da agência dele estar vendendo? Não. A agência dele é uma agência diferenciada. Ela vende esse tipo de coisa. Ela vende o que os contatos dele têm. Por exemplo, quem observou ali na página, passeio em caça de combate. Lógico, você não vai viajar num Gripen. Você vai viajar num Mirage 2000, você vai viajar num F5. A FAB, eu acho que tem alguns aviões que ela não está usando operacionalmente e ela permite esse tipo de voo mediante pagamento. Eu não sei se é realmente da FAB. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, Paulo, tem empresas privadas que pode comprar um caça. Ele passa a ter uma área restrita de voo, não, lógico, sem armamento nenhum, sem equipamentos táticos, mas eles compram. Então nos Estados Unidos você tem F5, você tem, e se não me engano, tem inclusive F-14, que ainda que já foi desincorporado e que é vendido para esse tipo de operação, de passeio. Lá é normal. Nós é que não temos lá muita tradição. Agora, se tivesse um brasileiro nesse passeio que tivesse comprado na agência... ele estava acabado. Aí ele ia se dar mal, né? Só o fato dele estar vendendo, não. Eu acho que o que destrói a imagem do Marcos Pontes é justamente o fato dele não existir politicamente. Ele se candidatou ao Senado para quê? Ele não existe politicamente. Ele é um zero à esquerda de forma política. É um tiririca no Senado. Um pouquinho mais chique. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Esse é o grande problema, Paulo. As pessoas ficam cegas. Então, por exemplo, quem votou no Tarcísio defende o Marcos Pontes, mas com argumentos que não têm vínculo nenhum com a realidade. Por exemplo, quem falava assim, mas ele é honesto. Tá bom, ótimo, eu não vou contrapor. Não vou contrapor. Mas é isso que São Paulo precisa? Um zero à esquerda honesto? Não, São Paulo tem que ter alguém que seja capaz de negociar pelo Estado. Que seja capaz de representar o Estado, que é o papel do Senado. E não ser um zero à esquerda, como é o caso do Marcos Pontes. Mohamed, o pai do Neymar chegou a receber voz de prisão ontem em Mangaratiba. O Neymar tem uma mansão lá, providenciou, queria construir um lago artificial, desviou um rio, usou areia indevidamente, desmatou, tudo sem licença ambiental. Ele se irritou com a interdição da obra, gritou com a secretária Chayene Barreto, lá de Meio Ambiente de Mangaratiba, chegou a ter voz de prisão, depois houve a intervenção de amigos dele, aquela turma do deixa disso, acabou não sendo preso. O problema do pai do Neymar, se você lembrar, na Copa do Mundo de 2018, as festas que ele promovia, porque ele era a única pessoa que estava fora da seleção, que estava no mesmo hotel da seleção. E fazia festas, mandou o Edu, que era o coordenador técnico da seleção, cuidar da vida dele, senão ele ia para a rua, quando ele foi chamar os jogadores para se recolherem. O problema do pai do Neymar, e na verdade é o grande problema do Neymar, ele é o dono da carreira do filho. E a gente viu onde chegou, o Neymar ficou bilionário? Ficou. Vai deixar legado no futebol? Nenhum. Mas foi uma opção, e uma opção do pai dele. Né? Eu não conheço nenhum outro pai de jogador, Paulo, que dê autógrafo, tire foto, quer dizer... ele realizou o sonho da vida dele como pai de um jogador de futebol. Que ele era jogador de futebol, né? Não, um zero à esquerda. Mas é de uma forma meio paradoxal. Agora, o que ele fez lá nesse sítio é o claro exemplo do que essas pessoas, do que essa suposta elite pensa do que é a vida. Eles fazem o que eles querem. Então, dane-se licença ambiental, dane-se... Eu vou fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu sou o Neymar. Porque o filho é Neymar Júnior, né? Mudou até o nome por causa do pai. Eu acho que é só um retrato, Paulo, do que é as pessoas acharem que fama e dinheiro te permitem fazer qualquer coisa.
né? Eu só espero que os órgãos ambientais não permitam a continuidade disso. E não é porque, o que ele tem, você está falando com inveja, não. É que a gente respeita a lei, transforma tudo num circo. Eu também acho que a legislação ambiental é exagerada, mas a gente resolve na justiça. E eles têm, por sinal, a empresa do Neymar e o pai do Neymar, têm excelentes advogados, que são daqui de Santos, né? Usem esses advogados para poderem regularizar a obra, mas não fazer o que quer e ainda gritar com uma secretária municipal de meio ambiente, que é autoridade, e ele deveria ter sido preso. Eu lembrei de um caso de já falecido Clodovil Hernandes, que fez alguma coisa parecida em Ubatuba. Aquela casa dele. Desmatamento. Foi, ele fez o que quis naquela casa. O senhor está preso, por favor. Por gentileza. A Chayane Barreto, ela pediu mais educação numa próxima vez para o pai do Neymar. Porque ela falou, nós estamos aqui trabalhando e o senhor deveria, numa próxima vez, ter mais educação. Será que vai funcionar esse pedido? Não, lógico que não, ele nunca teve. Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, Roberto Mohamed analisa as notícias com você e uma das principais notícias da semana, uma das mais comentadas, foi a aprovação no Senado por 58 votos favoráveis contra 18 contrários do indicado do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, ex-advogado dele, que conseguiu a anulação dos processos dele, que essa anulação possibilitou a candidatura do Lula à presidência, Cristiano Zanin. Paulo, eu tenho até acompanhado, eu sigo o Ricardo Amorim no Instagram, e o Ricardo falando que tem que mudar o critério. Os critérios de escolha da Suprema Corte, no mundo inteiro, são ligados à presidência da República, então não tem como a gente tentar fugir disso. O que poderia haver é mais respeito pelas instituições. Por exemplo, cabe ao Senado direcionar isso, quando o Senado não faz, mas eu vou falar de novo aqui algo que eu já questionei. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Você não pode, ninguém é neutro, nem juiz é neutro. Existem juízes que agem movidos pela sua posição ideológica, pela sua religião, pela sua crença religiosa, pela filosofia de vida, mas não existe ninguém neutro, mesmo quando está julgando. O juiz é um ser humano. Mas é preciso ter equilíbrio quando a gente analisa as coisas. O Supremo Tribunal Federal sempre teve integrantes com conhecimento técnico questionável, mas que eram de absoluta confiança de quem os nomeia. Lá atrás, eu já dei o exemplo aqui do Nelson Jobim, que foi chamado de líder do governo Fernando Henrique no Supremo Tribunal Federal, e estava lá para fazer esse papel. Nelson Jobim nunca foi um grande advogado. Nunca teve um conhecimento técnico que justificasse ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas estava lá, e estava lá com um papel político definido. Tanto que depois ele sai do Supremo e vai ser ministro da Defesa. Da Dilma, né? O Paulo Brossard, que foi um político memorável do Rio Grande do Sul, foi para o Supremo criticado, porém, o Paulo Brossard é autor da obra que foi usada em todos os impeachments que nós tivemos no Brasil, do Collor e da Dilma. E para refutar os pedidos de impeachment que o PT fazia em relação ao Fernando Henrique. Porque a única obra no Brasil relevante foi escrita por ele. É praticamente um manual do impeachment, que não foi seguido pelo Lewandowski no impeachment da Dilma. Porque o Brossard falava que esse processo tinha que ser uma pena só. As duas penas estavam integradas. Ele não podia ter cassado o mandato da Dilma e não torná-lo inelegível. Mas não respeitaram a obra do Brossard. Mas o Brossard também não era um jurista memorável.
E a gente teve vários ministros nessa caminhada no Supremo, nos últimos 30 anos, que não tem que não pode se dizer, não, é a melhor escolha. Acho que nenhum teve esse tipo de comentário depois. Mas vamos analisar o Supremo. Talvez o Carlos Aires Brito, né? Talvez, mas eu não vejo. O Carlos Aires Brito tinha aquelas coisas, ele era pontiano e ele gosta de misturar poesia com tal. Eu acho que faltava um pouco de objetividade para o Aires Brito. Mas nós tivemos ótimos ministros, excelentes ministros no Supremo Tribunal Federal. Inclusive um que estudou em Santos, né? Exatamente. Agora, vamos deixar bem claro que quando a gente analisa, vamos analisar as nomeações mais criticadas. O Toffoli. Eu já disse aqui que, excluindo o comportamento do Toffoli nos processos envolvendo diretamente o PT, por ele ter sido advogado do PT, ele deveria ter se declarado suspeito. Não o fez. E a lei não o obrigava, nós estamos falando de uma questão ética. Só que o Toffoli é um dos melhores ministros do STF. Rápido, com uma boa assessoria técnica, e levou uma visão da advocacia para o Supremo que era mais do que necessária, porque o Supremo, na época, tinha muita gente do Ministério Público, muita gente da magistratura, e o Toffoli levou uma outra visão para o Supremo Tribunal Federal e, na minha opinião, tecnicamente falando, é um dos melhores ministros da Suprema Corte. Da mesma forma, o Alexandre de Moraes, que eu também já disse aqui, exagera quando se mete em questões políticas, transformou o Daniel Silveira em mártir, extrapola no inquérito das fake news, no TSE tomou atitudes que eu também questiono, mas tecnicamente é impecável. Quando você pega as decisões do Alexandre de Moraes na matéria administrativa, constitucional, civil e processual, ele é perfeito. Os votos dele são irreparáveis. Então, é preciso ter um pouco de noção de que os dois ministros do Bolsonaro, eu não vejo qualidade técnica no Cássio Nunes. O Collor nomeou o primo. Marco Aurélio de Mello é primo do Collor. E não teve uma gritaria tão grande quanto a do Zanin, Paulo. Naquele momento lá, ela deveria ter sido, inclusive, recusada pelo Senado. Marco Aurélio de Mello era no juiz do TRT. Então, eu não consigo aceitar, por exemplo, a posição do grupo Prerrogativas, que são os advogados ligados ao PT, bombardeando a nomeação do Zanin. Competente ele é, como advogado, ele fez o papel dele. Ah, mas ele é o advogado do presidente. O Alexandre de Moraes era o advogado do Michel Temer. Tecnicamente, eu acho que o Zanin tem tudo para ser um bom ministro do STF. Melhor do que o Cássio Nunes, melhor do que foi o Lewandowski. É preciso que a gente veja como a coisa vai. Agora, num momento, fazer essa gritaria toda, só porque ele foi advogado do Lula, num momento em que o STJ libera traficante, líder de facção criminosa, dando uma interpretação obscena ao Código de Processo Penal, fazendo com que a polícia não possa ser polícia, onde a gente vai chegar? Eu acho que a gente tinha que começar a olhar um pouco mais o STJ e não tanto o Supremo Tribunal Federal. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil é que a polícia está sendo obrigada a não trabalhar. E a gente está caminhando para um ponto que daqui a pouco não vai dar para prender ninguém. E aí a gente vai viver num estado de barbárie. Barbárie mesmo, não aquela que o vereador falou aqui que o Brasil vivia. Mas estado de barbárie, em que o bandido já não tem medo da polícia hoje. Vai ter muito menos ainda. Quando a polícia não pode revistar um cara que está numa moto. Apreende 2 quilos, isso é flagrante. E o STJ disse que não podia ter prendido? Só faltou mandar devolver a droga. Então, eu acho que isso é muito mais preocupante. A gente não dá
valor às nomeações do STJ. E elas, na minha opinião, são muito mais importantes para o dia a dia do cidadão do que o STF. Mohamed, aqui não é um jornal de futebol, é o Resenha que faz o futebol aqui, mas o Santos enfrentou uma situação atípica nessa semana. Houve a demissão do treinador Odair Hellmann ontem, depois da derrota para o Corinthians, o anúncio hoje da contratação do treinador Paulo Turra, 1.600 por meia dúzia, mas uma reportagem do Diário do Litoral diz que os torcedores entraram com as bombas que foram jogadas no campo dentro do tênis. São umas bombas pequenas chamadas de batom, e a explicação é do próprio Santos, porque há uma revista quando o torcedor entra no estádio, mas essa revista não pede para que o sapato seja retirado. Não, nem pode, porque senão você não consegue fazer o pessoal entrar a tempo. Aí eu não tem como. A grande questão isso é mentira. Isso é mentira. A bomba é pequena. Nós fomos conselheiros, você é ainda, eu fui conselheiro do Santos. As torcidas organizadas, lógico, isso não é só no Santos, o Corinthians passa por um drama, tanto que viveu na véspera esse drama. A torcida do Corinthians não deixou o time descer no hotel, no Sheraton. E o Luxemburgo mandou subir e vir só para a hora do jogo. A própria torcida do Corinthians, que invade o CT, questiona jogador, enfrenta diretor, tá? O Duílio, inclusive, deu uma entrevista que vai repensar, dizendo né? que vai repensar essa relação com a torcida organizada. As torcidas organizadas passaram a ser o exército das diretorias. E como é que eles pagam as torcidas organizadas? O ingresso de cortesia, que eles vendem para fazer renda. Acontece que as torcidas organizadas têm acesso ao estádio antes do jogo, antes dos portões serem abertos, né? Com a desculpa de que é para deixar bandeira, para deixar isso, aquilo, é lá que esconde, é nessa hora. Inúmeros depoimentos foram dados à imprensa no sentido de que em alguns pontos de entrada na Vila Belmiro não tinha revista, porque não é a PM que faz revista, são os seguranças do Santos Futebol Clube. E um presidente como o Rueda, que está pau a pau com o Modesto Roma na eleição de pior presidente que o Santos já teve, o Rueda está conseguindo... Olha que os dois superaram, na minha opinião, o Pérez, né? O Pérez não conseguiu ser tão ruim quanto eles. Mas o Rueda, com essa desculpinha que ele dá de que está arrumando as contas do Santos, o Santos continua devendo, o Santos continua não tendo dinheiro para nada, então não sei o que ele se orgulha tanto de ter arrumado as contas do Santos. Mas a grande questão é que quantos técnicos a gente está pagando? Porque ele só escolhe porcaria. Ele só escolhe porcaria. Paulo, entre contratar o técnico que está se falando que vai ser contratado, o Paulo Turra, por que não é efetivo o Falcão como técnico? O Falcão está sendo cotado para ser técnico da seleção brasileira? Não para técnico, né? Ele é coordenador técnico do Santos. Por que ele não pode assumir como técnico? Ele pode, inclusive ele vai estar no banco no domingo. Não, mas eu acho que o Falcão tem muito mais capacidade. O Falcão foi injustiçado na seleção. Tem capacidade, tem conhecimento, impõe respeito. Nenhum jogador vai chegar para o Falcão e vai questionar o que ele fala, porque nesse elenco hoje, quem é o jogador no Brasil que joga metade do que o Falcão jogou? Tem algum, Paulo? Então, eu tenho um cara como o Falcão, como coordenador técnico, por que eu não coloco ele no banco? Aí eu vou contratar um outro técnico que vem igual a esse. Foram querer contratar o Carille, de novo. Quer dizer, eu não entendo. O Rueda é completamente perdido. Por isso que eu falei aqui que eu não tenho ambição política, mas penso às vezes em ser candidato a presidente do Santos só por um motivo. Botar essa canalhada toda para fora. É incrível, só pensam em acabar com o Santos. Só pensam em mamar. Cambada de vagabundos que só querem saber de dinheiro. Se dá bem, e aonde a gente vai? Eu acho que não se tocaram ainda que o Santos está caminhando para novamente pegar aquele final de campeonato brasileiro desesperado para não cair. De novo. Terceiro ano seguido. Um time como o Santos,
que 2 anos seguidos não consegue chegar nas semifinais do Campeonato Paulista. É inacreditável o que esses caras estão fazendo com o nome do clube. Um conselho sem vergonha que aprova um modelo de SAF de 49,51, quer dizer, o cara vai botar dinheiro no Santos só com 49% dos votos. Quem vai mandar no Santos é essas diretorias? São esses caras? Não. Isso para mim é uma coisa inadmissível. Agora, tem um negócio aí, Paulo, e a Leila, ela, presidente do Palmeiras, tem falado, eu gosto muito dessa mulher, só acho que ela está agora começando a dar uma ciscada onde não deve, que é essa história de querer processar a W Torre. É lógico que a W Torre sempre pagou a participação do Palmeiras, em shows e jogos. Ela está dizendo que nunca recebeu nada. Como é que ela vai dizer um negócio desse? A W Torre é uma empresa séria. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que era a W Torre que ia fazer o Estádio do Santos, porque além de ser uma empresa séria, ela fez uma obra. A gente aqui está acostumado com essas construtoras que fazem centro de convenções na ponta da praia, vagabundo e sem vergonha, sem acústica, sem preparação hidráulica adequada, horroroso, mercado de peixe fora das especificações, e todo mundo aplaude. É o legado que deixa para a cidade. Legado coisa nenhuma. Legado para sem vergonha. A W Torre faz um estádio, para quem frequenta o Allianz Parque como eu, dos shows que tem lá, e já fui até ver jogo, vê que foi uma obra impecável. Impecável. Você não tem o que falar, poderia ser melhor. O estádio foi concebido de uma forma maravilhosa. E a gente espera que aconteça o mesmo aqui. Agora. E ela agora está inventando essa história de querer processar o que ela... Eu não sei aonde ela quer chegar. Mas, tirando isso, a Leila falou da questão do fair play financeiro. E, Paulo, é inadmissível que você tenha tido uma anistia dada para os clubes em relação às dívidas com o INSS e todos hoje estão novamente devendo para a Previdência e estão quebrados. É a irresponsabilidade do dirigente financeiro. Que não arca com o prejuízo que ele acarreta para o clube, né? Mas aí que está. Precisa ser responsabilizado. Se usar a legislação que pune o dono de uma empresa pequena, o dono de uma padaria, o dono de uma mercearia, que se não recolher INSS responde por apropriação indébita, porque é a parte de contribuição do empregado, pelo menos isso eles iam tomar cuidado. E não usam isso. Sabe por quê? Porque ninguém quer se meter com dirigente de futebol, por causa de voto, por causa de eleição. Porque todos estariam hoje respondendo processos criminais. O Opinião Litoral para o intervalo. Volta falando do Lula. Aqui na política internacional, o Lula nadando de braçada, né? Com o Papa, com a primeira-ministra da Itália, com o presidente da França e hoje jantando lá com o príncipe saudita, aquele mesmo que deu as joias para Michele Bolsonaro. A gente volta rapidinho. Eu vou fazer um convite especial para você, telespectadora, você, telespectador, que puder. De hoje até domingo, das 7 da noite à meia-noite, acontece a festa junina do Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá, o CRPI. É lá na estrada Alexandre Miguel Rodrigues, 845, na Praia do Tombo, e essa entidade merece toda a ajuda. Além de você, o ingresso é R$2, e você vai ter o vinho quente, o quentão, o caldo verde, a canjica, também o fondue, aquele sanduíche tradicional de festa junina. Vale a pena ajudar o CRPI, que faz um trabalho muito bonito e muito importante em Guarujá há muito tempo. É a 44ª edição dessa festa. Mohamed, Lula... Só vou fazer uma observação. O telespectador tem que prestar atenção, às vezes. Ele falou o nome de todas as comidas. Quando chegou no sanduíche, ele só disse aquele sanduíche tradicional. Ele estava querendo falar do buraco quente ou mexicano, que é aquele sanduíche com carne moída. Que ele não fala de carne, porque o Paulo é vegetariano. Então, ele não come carne, aí ele não fala o que é o sanduíche. O sanduíche tradicional que ele quis dizer é o buraco quente ou mexicano, que é feito com carne moída. Também o sanduíche de linguiça, o sanduíche de pernil, é que são
vários, né, os sanduíches tradicionais, e essa é uma lenda que eu não como carne. Eu não sou muito carnívoro, mas de vez em quando também aceito um churrasco. Agora, o presidente Lula, nada de braçada na política internacional. A quarta vez que ele vai para a Europa nesse mandato, né? Passear, foi lá né? para a Itália, falou com o Papa, Passear. falou com a Giorgia Meloni, primeira-ministra de direita da Itália, hoje com o Macron, e vai jantar com o príncipe que deu as joias para Michele Bolsonaro. Vai jantar? Não, está jantando. Daqui a pouquinho ele está jantando com ele. Em primeiro lugar, não sei, eu acho que ele também quer que o príncipe dê alguma para a Janja. Mas, no caso dessas viagens, Paulo, é preciso entender. Eu tenho medo quando o Lula viaja para a Europa pelo que ele fala. Né? A questão não é ele viajar, ele não está nadando de braçada coisa nenhuma. O Brasil está fazendo um papelão em política externa, porque o Lula perdeu o controle. Então, não adianta ele viajar, por exemplo, para a França, para dar uma entrevista lá, falar com o Macron e dar uma entrevista lá, falando que a culpa é da Ucrânia. Ele falou que quem poluiu o mundo foi a revolução, quem fez a Revolução Industrial, no século XIX. Quer dizer, ele quer arrumar briga com a Inglaterra. Então, o problema do Lula é não pensar no que ele fala, né? Ninguém contou para ele, então, Lula, fica quieto, porque na Revolução Industrial, a força motriz da indústria era o vapor e não o combustível. Mas o problema do Lula é essa assessoria dele, que a assessoria tem nome, quando eu falo de política externa, Celso Amorim, que foi um desastre como ministro das Relações Exteriores do Lula, e agora está fazendo o Itamaraty passar vergonha. Ele está falando, é ele que está posicionando o Lula desta forma. Eu não consigo, eu tenho medo dessas viagens do Lula pelas bobagens que ele pode falar. Esse é o grande problema. Eu acho que a gente saiu de um idiota em política externa, que era o Bolsonaro, para outro idiota em política externa, que está sendo o Lula desse terceiro mandato. O mundo não é aquele mundo em que o Lula foi chamado de o cara. E depois tem outra. Nós aqui consumimos muito a ideia de que o fato de viajar e ser recebido significa alguma coisa. Não significa nada. O problema é a repercussão do que você faz. E o Lula estava usando durante a campanha aquela questão de o Brasil vai retomar a dianteira na discussão ambiental, e isso não aconteceu. As queimadas continuam acontecendo, a exploração absurda de coisas na Amazônia continua acontecendo. Estão fazendo com a Marina Silva exatamente a mesma coisa que aconteceu no segundo mandato do Lula. Então a gente tem que começar a ficar muito preocupado com essas viagens do Lula, porque a gente pode, quando ele volta, o efeito pode ser muito mais destrutivo do que foi. Então eu não acho que ele está nadando de braçada. Ele está viajando muito, mas não quer dizer que ele produz efeito. Na verdade, o último presidente que a gente pode ter orgulho de política externa, eu gosto do legado dele, mas eu acho que em política externa nunca fez a gente passar vergonha, foi Fernando Henrique Cardoso. Esse, a gente não passava vergonha com ele em hipótese alguma, mas depois dele, sempre foi uma negação, apesar de que o Michel Temer até que se comportou bem. Mas Bolsonaro, não precisa falar nada, né? A sequência Lula, Dilma, Bolsonaro e agora Lula de novo, é muito tempo passando vergonha lá fora. Mohamed, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, da inelegibilidade dele no Tribunal Superior Eleitoral, foi suspenso ontem pelo presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes. Vai ser retomado na terça-feira. A ideia é terminar pelo menos 2 julgamentos do Bolsonaro esse ano no TSE, ainda durante a Corregedoria Geral do ministro Benedito Gonçalves, que termina em novembro. Mas o Bolsonaro é investigado em 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral. Ele pintou e bordou enquanto era presidente. Nunca se usou tanto a máquina do Estado. Palácio do Planalto. A máquina do Estado e misturando. Ele chegou a transformar o 7 de setembro em palanque. Ele usou o 7 de setembro politicamente. Isso para mim foi a maior. Aquilo lá já podia ter dado a cassação da candidatura dele, que ninguém ia ter coragem naquele momento de fazer. Mas tem um detalhe, Paulo.
Escrevam o que eu vou falar agora. Cássio Nunes vai pedir vista em todos. Cássio Nunes vai pedir vista em todos os processos. Mas hoje de arrastar. É só um mês, né? Que dura. No TSE é só um mês. Mas ele vai pedir vista em todos. Isso eu tenho certeza. Vai retardar tudo. Vai retardar o máximo que puder. E uma notícia tosca, assim, uma coisa até difícil de acreditar, mas nesse mundo atual de redes sociais, os 2 bilionários, Elon Musk, da Tesla, e o Mark Zuckerberg, da Meta, do Facebook, né? Eles podem ter uma luta de UFC. Um desafiou o outro aceitou o desafio. Eles têm uma rivalidade grande nos negócios, têm posições antagônicas em relação, por exemplo, à autonomia da inteligência artificial, né? Mas você acredita que eles possam lutar num ringue de UFC? São 2 babacas. Foram caras que tiveram o Elon, veja bem, grandes ideias, né? tem uma diferença básica entre os dois. O Elon Musk nunca criou nada. Ele era um anjo, um investidor inteligente que investia em criações dos outros e as transformou no império. O caso da Tesla, ele não é engenheiro eletrônico, ele não é um cara que cria alguma coisa, inventa alguma coisa. Ele sabe investir e apostar no cavalo certo. Mérito dele, mas fala demais, é idiota, tá? O Mark Zuckerberg não. O Mark Zuckerberg criou o Facebook. Ele projetou a rede social. Com alguma ajuda, inclusive não, de um brasileiro. Ele foi se apropriando de ideia dos outros, tudo bem, fez. Os japoneses fizeram isso. Quem não lembra da recuperação japonesa foi fazendo exatamente isso. Mas o Mark criou, a ideia do Facebook era dele. Aí ele se apropriou de uma... na verdade, ele se ofereceu para trabalhar numa ideia semelhante de caras que tinham dinheiro para financiar o negócio e poder fazer, roubou a ideia dos caras e o Facebook entrou no ar com o financiamento, inclusive, mínimo de um brasileiro, que era colega dele na universidade. E o Mark mesmo confessou, o Facebook foi criado para ganhar mulher. Ele foi criado para isso, porque ele era uma rede que ia ser inicialmente usada só nas universidades, no meio universitário americano. Então, só que aí a coisa explodiu. Ninguém imaginava que o Facebook fosse chegar onde chegou, até porque a ideia desse tipo de rede já existia, feita pelo Google, que era o Orkut. Que eu gostava do Orkut e não sei por que ele não pegou no mundo. E o Facebook, que era muito semelhante, pegou. E não tinha, inclusive, muitas facilidades e coisas que o Orkut tinha, e eu não sei por que ele disparou. Foi uma questão de sorte, é aquela história de dois caras que montam 2 bares. O Facebook classificava as mulheres, né? O cara monta um bar, panela suja, vagabundo, atende mal e lota. E o cara abre um bar caprichando, gastando dinheiro na reforma, atende bem, uma ótima cozinha e ninguém vai. Quer dizer, é aquela história da sorte. Só que o Mark Zuckerberg é um pilantra, porque ele passou a perna em todo mundo ao longo de toda a história do Facebook para chegar onde chegou. Ele passou a perna em todos os investidores, inclusive no brasileiro, ele passou a perna nos caras que investiram no Facebook para poder chegar onde chegou. E usa o Facebook de uma maneira meio suspeita, tá aí que ele foi até investigado nos Estados Unidos. Então, não dá para saber o que ele realmente faz. A Meta é uma empresa hermética, você não sabe exatamente o que ele faz. Só que, infelizmente, o outro antagonista dele, na verdade, não é o Elon Musk. É o pessoal do Google, os 2 criadores do Google. Eles sim. Hoje, você fala um negócio como a gente está falando na mesa, daqui a pouco vai começar a aparecer anúncio no meu celular. Quer dizer, eu acho que esse desrespeito à privacidade é que chegou num nível praticamente insuportável. Quando eu ouço as bobagens, né, do Kim Kataguiri ou da Adriana Ventura falando da lei do marco da internet que o governo mandou, é preciso sim policiar as redes sociais. Os Estados Unidos estão fazendo isso, a comunidade europeia está fazendo isso, é preciso. Virou um poder paralelo e a gente não pode permitir isso, sob o risco de começar a viver num país governado pelo Google e pelo Facebook. E isso é inadmissível, quer dizer, a gente tem que ter privacidade, a gente tem que ter um mínimo de respeito. Eu já falei aqui, tem quadrilhas hoje especializadas em entrar na nuvem e roubar o que você tem na nuvem. E às vezes você nem quer que as suas coisas vão para a nuvem, você não tem essa opção.
É a mania que as pessoas têm de quando compram um celular ou vão colocar, ficar colocando permitir em tudo, porque senão o troço acha que não vai funcionar direito, e na verdade você está transformando o teu celular numa caixa aberta. Esse é o grande problema. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, de 1h30 da tarde. Um ótimo final de semana para você que você merece.